falando com base nesses dois textos com o tema: precisamos continuar acordados e ligados na voz do Espírito. Deus nos chama esta noite para meditar neste tema, onde nós iremos entender a importância de estarmos espiritualmente falando acordados, vigilantes. Como eu disse, vigiar é um dos pedidos que a palavra de Deus nos faz. É um dos mandamentos que Deus quer que nós obedeçamos. E o Senhor Jesus teve a oportunidade e o fez com muita graça, dizer para os discípulos que eles deveriam vigiar e orar. Sempre ele dizia que antes precisavam vigiar, depois orar. E espiritualmente falando, muitas pessoas estão dormindo. O mundo oferece muitas coisas para tirar a nossa atenção da verdadeira missão que Deus estabeleceu para a gente. É algo glorioso a gente entender a nossa vocação, vivê-la e se alegrar em exercitá-la aqui na terra. Não dá para ficar olhando para trás, para o lado, mas procurar cada dia levantar as nossas mãos para os céus e dizer: Senhor, eis-me aqui, quero continuar caminhando nos teus passos, seguindo os teus passos e olhando para ti, que é o autor e o consumador da minha fé. O descanso natural, dormir, descansar o corpo é normal e é necessário. E nós precisamos dele, do sono. Nós precisamos repousar bem. Existem algumas pessoas que sofrem de insônia. Isso não é bom. Precisamos dormir o necessário, não é? E o salmista, ele vai dizer assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glória ao Senhor. Como é bom dormir, descansar, não é? Não é bom dormir demais, que aí dá preguiça, mas é bom dormir o necessário. E outro versículo, o salmista vai dizer assim: em paz também me deitarei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Glória ao Senhor. Então é normal que a gente durma, é necessário, é importante. Aqueles que têm insônia, seja repreendida, não é? É em nome de Jesus, e você consiga dormir bem o necessário para recuperar suas forças. Glória ao Senhor, porque você precisa disso. Espiritualmente falando, nós precisamos vigiar, estarmos acordados. Porque, pastor, por que nós temos que estar acordado, não é? Porque nós travamos uma luta, nós fazemos todos os dias uma caminhada de luta, e esta luta requer olhos abertos. Nós não podemos lutar com os olhos fechados ou dormindo, não tem como, espiritualmente falando. E por que, pastor, que nós temos que lutar? Porque existe o outro lado, que não se conforma que eu e você somos de Deus, somos comprados com o sangue de Jesus, que vamos morar no céu, e que nós somos livres, e nós somos herdeiros do reino celestial, que este outro lado perdeu. Ele perdeu e não tem mais como recuperar.
E Ele luta para que eu e você não vá. Mas diga assim: eu vou. Eu tenho certeza que vou morar no céu. Você pode dizer isso bem forte aí, repita isso. Eu tenho certeza que vou morar no céu. Se você não tem, ao final desta mensagem, nós daremos oportunidade de você se reconciliar com o dono do céu, com o dono da salvação, com aquele que quer te ver lá. Bendito seja Deus. Então, o descanso do corpo é normal. Jesus dormiu. Quando ele estava nesta terra, ele dormia. Algumas noites não, porque ele passava, missionária Luzia, a noite no monte orando. Mas um dia ele entrou no barco, depois de um dia de muita pregação. E aí ele, quando entrou no barco, procurou um lugarzinho no barco, deitou e foi dormir. E enquanto ele dormia, sobreveio uma grande tempestade. E aquela tempestade era tão grande, os discípulos remavam, não conseguiam resolver a questão, e estavam quase se afogando, indo a pique, não é como nós dizemos, e não tinha salva-vidas. E eles pensavam assim: se esse barco afundar, não tem trator para tirar do fundo deste lago. E agora? Vamos chamar o mestre, acordar Jesus. Jesus estava dormindo. Mas como é que Jesus dorme sabendo que ia haver uma tempestade? Jesus sabia? Sabia. Jesus sabia que haveria uma tempestade e que os discípulos iam lutar e não iam conseguir. Por que ele deixa isso acontecer? Porque Ele quer que você tenha experiência com Ele. Você quer que a sua fé amadureça, que ela cresça, que ela seja mais forte, que você aprenda a confiar em meio à turbulência, em meio às dificuldades. É por isso que Ele permite que a tempestade venha. Você está preparado para a tempestade? Eu estou preparado para a tempestade? Deus quer que nós estejamos, porque na hora da tempestade a gente precisa reagir positivamente, reagir com fé, confiando no Senhor. Quando chegar a tempestade, nós precisamos dizer: Deus já me livrou lá atrás, Deus já cuidou de mim outras vezes, mas essa é maior, não importa, Deus é maior do que ela. Bendito seja o nome do Senhor. Os discípulos tinham caminhado com Jesus, presbítero Humberto. Já muitas vezes eles viram Jesus curar, Jesus resolver problemas sérios, ressuscitar. Mas naquela hora, eles estavam dizendo que iam morrer. Queridos, reflita esta noite sobre o tamanho da sua fé, da sua confiança no Senhor, porque este mundo é cruel, as lutas são terríveis, os dias são maus, como diz a palavra do Senhor, e nós precisamos estar atentos, vigilantes, confiando no Deus que pode todas as coisas. Uma coisa Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Você sente o Senhor aí contigo? Você sente? Glória a Deus. É tão bom sentir o Espírito Santo tocando profundamente em nosso coração, em nossa alma. Glória a Deus. Sentindo graça do Senhor em nosso viver. É gostoso. Aleluia. E esta noite estou dizendo para você: te prepara para viver momentos difíceis, mas te prepara para dizer:
A bonança chegou porque Jesus está comigo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Queridos, naquele momento em que Jesus é acordado e é repreendido aquele vento e o mar se aquieta, os discípulos dizem assim: nunca vimos tal coisa. Deus tem preparado coisas grandes para ti, e você vai dizer assim: eu não tinha visto isso, eu ainda não tinha contemplado isso. Se você acredita, dê um glória a Deus e diga: eu estou esperando o milagre de Deus na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele estava pronto para reagir diante de tanta situação difícil que ele viveu aqui nesta terra. Na transfiguração de Jesus, os discípulos estavam caindo de sono, mas naquele momento um clarão apareceu e eles acordaram e viram a glória do Senhor Jesus por algum tempo. Bendito seja Deus. No Getsemane, os discípulos estavam ali com Jesus, e Jesus ia mais além orar. Quando voltava, eles estavam dormindo, cansados, eles estavam dormindo. Mas Jesus disse assim: vigiai e orai. Glória a Deus. Jesus quer que nós estejamos, diga assim, vigilantes. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele espera que nós não deixemos a nossa vida espiritual descer, só subir, subir e subir mais ainda. Glória a Deus. Texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 6 a 8 nos instrui ficarmos acordados, porque estamos esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele constantemente está nos alertando pela sua palavra hoje, mas haverá um dia em que os céus se abrirão e o Filho do Homem descerá sobre as nuvens, e no abrir e fechar de olhos esta igreja vai subir. Glória ao Senhor. Vai subir para estar para sempre com o Senhor. Então nós que somos da luz, que somos luz, somos do dia e não da noite, estaremos sendo arrebatados naquele momento para estar com o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Voltando para o texto de Atos capítulo 20, Paulo estava numa cidade chamada Troade. Ele tinha chegado segunda-feira, e o fato é que nós lemos era domingo, e Lucas registra que eles estavam já há 7 dias ali, 7 dias na cidade de Troade. Troade era uma pequena cidade à costa sudoeste da Ásia Menor. Hoje é um vilarejo que faz parte da Turquia. E Paulo estava ali para pregar o evangelho junto com outros irmãos, inclusive Lucas, o médico amado que escreveu o Atos dos Apóstolos. Eles estavam em um domingo, e na segunda-feira Paulo tinha que partir, sair de Troade para seguir viagem e continuar pregando a santa palavra do Senhor, que ele fazia com muita graça. E Lucas diz assim: no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Eles estavam ali com o propósito de celebrar a ceia do Senhor no domingo. E Paulo começou a pregar,
e pregou por muito tempo. Segundo alguns comentaristas, Paulo estava não num púlpito como esse, mas numa conversa com todos aqueles irmãos, no cenáculo, pregando a palavra de Deus. Paulo, ele se prolongou muito, daqueles pregadores que não falta o que falar, cheio de palavras, cheio de mensagem, e foi até meia-noite. E quando o texto diz assim, chegou meia-noite, Lucas, ele vai dizer que aquele local estava cheio de lâmpadas, ou seja, tochas, né? Tochas que eram tochas acesas, queimando azeite, queimando óleo. E segundo alguém já falou, que aquela fumaça que gerava aquelas tochas produzia sonolência nas pessoas. E estava ali um jovem, diz o texto, chamado Eutico. Ele estava sentado numa janela. Eutico, não sei por que razão estava numa janela, mas ele estava sentado numa janela. Nós vamos espiritualizar um pouco esse texto, esse acontecimento, trazendo um ensinamento para as nossas vidas esta noite. Então eles estavam ali, Paulo e os seus companheiros, pregando a palavra em Troade, já no 7º dia. Então, Eutico assistindo o culto, e ele estava numa janela. As janelas pareciam uma porta, eram janelas grandes que facilitavam a ventilação na época. Não tinha ar-condicionado, e eles faziam aquelas janelas largas, grandes, pareciam mais uma porta. Diz o texto que ele estava sentado numa janela, Eutico sentado numa janela do 3º andar, não é? E aí eu quero dizer esta noite que Eutico, ele não estava num bom lugar. A razão por que ele não estava num bom lugar, nós não sabemos. Talvez o ambiente lotado, ou não. Mas o risco de sentar na janela é grande, não é? Uma das coisas que pode acontecer é não dar atenção à mensagem da palavra de Deus. Se você está numa janela, você ouve barulhos externos. Se você está na janela, alguma coisa pode passar e você olhar e tirar a atenção da mensagem. Eutico, sentado na janela, podia estar escutando a mensagem, mas podia estar escutando as coisas lá de fora. Jesus abriu uma porta para mim e para você entrar para dentro do aprisco. Diga assim: eu não posso ficar na janela, eu tenho que estar aqui dentro, eu tenho que estar dentro da igreja do Senhor. Bendito seja Deus. Se você está na janela, talvez você não consiga sentir o calor dos seus irmãos. Você pode sentir a ventilação externa, mas o calor dos seus irmãos talvez você não consiga. Talvez você não consiga nem ouvir aquele glória a Deus cheio da graça do Senhor do teu irmão. Está na janela,
pode ser que você não consiga viver a plenitude do Evangelho, porque você vai estar olhando para as coisas que estão passando lá fora, e aí você não sente e nem vive a plenitude do Evangelho da paz. Sentar na janela é algo que pode distrair a qualquer momento. Então, sentar na janela pode ter uma queda a qualquer instante. Não sente na janela. Esteja todo dentro da casa do Senhor. Esteja vivendo a plenitude da palavra. Esteja vivendo tudo aquilo que Deus prometeu para você. Não queira estar na janela. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, quem são aqueles que sentam na janela? Uma das coisas que ele faz é olhar para trás. Como foi a minha vida? O povo de Israel saiu do Egito, o Senhor com a mão forte tirou todo aquele povo do Egito, e muitos deles, quando viram a dificuldade momentânea no deserto, eles disseram assim: eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o Egito. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Todos eles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto, porque eles estavam na janela, um pouco dentro e um pouco fora. Eles estavam divididos, e divididos não entra no lugar que Deus preparou para nós. Diga para o seu irmão: não sente na janela. Glória ao Senhor. É melhor estar dentro da casa do Senhor, tomando posse daquilo que o Senhor escolheu para a tua vida. Glória ao Senhor, bendito seja Deus. Sabe quem está na janela? Aqueles que não têm interesse pela palavra, aqueles que passam mais tempo com o celular na mão, olhando para alguma mensagem, do que lendo a palavra. Sabe o que aconteceu com ele, com essa pessoa? Ela não consegue mais amar a palavra e gostar de ler a Bíblia, porque ela está com as informações do mundo, das coisas presentes nesta vida. Está dividida. Ela lê um texto da Bíblia rapidamente, depois ela fecha e... Hoje os celulares, eles fazem uma coisa, ele dá uma estatística semanal de quanto tempo você passou nos programas. Você tem olhado a estatística do seu celular? Eles emitem essa estatística. Quanto tempo você passa nos programas? Observe isso. Quem está sentado na janela gosta das coisas que a mídia oferece. E essa palavra vem em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Não sente na janela. É um conselho pastoral neste domingo, dia 17 de maio de 2026. Não sente. Se você está na janela, está na hora de sair da janela e entrar na casa do Senhor. Bendito seja o nome do Deus eterno. O problema daquele jovem Eutico ter caído não foi a questão da prolongada mensagem. O apóstolo Paulo pregou muito, é certo, e qualquer um poderia dar uma cochilada, não é, presbítero Barbosa? Se ele começou cedo, já era meia-noite, como é que não cochila? É difícil, não é? O problema é que ele estava na janela. Diga aí,
Pode falar, ele estava na janela. Esse é o problema. Se eu passasse das 9 horas aqui, com certeza alguém iria estar cochilando, não é? Normal, cansaço. Às vezes a mensagem tem um outro sentido que a gente não estava esperando, mas ele estava na janela. O versículo vai dizer assim: vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. O que aconteceu com Eutico? Ele caiu. O Eutico caiu. Quem estava lá em cima no 3º andar disse assim: o Eutico caiu, misericórdia, o Eutico caiu. Quem estava embaixo disse assim: o Eutico morreu. Então quem estava em cima, ele caiu. Quem estava embaixo disse assim: ele morreu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem caiu ou quem cai não quer diagnóstico, quer o quê? Ajuda. Quem cai quer ajuda. Quem cai quer um socorro. Quem caiu quer um socorro. Quantos podem dizer amém? Quem cai quer ajuda. E aí eles estavam dizendo assim: Eutico caiu, e agora? E os que estavam lá embaixo, Eutico morreu, e agora? Eutico precisava de ajuda. Glória ao Senhor. Quem está precisando de ajuda, quer um abraço, quer uma palavra, quer alguma coisa que mude aquele estado. Eutico, ele caiu e a palavra vai dizer que ele morreu. Quando o levantaram, estava morto. Alguns dizem que realmente ele estava morto, como está aqui no texto, mas naquele mesmo sentido que Jesus disse para a filha de Jairo: ela não está morta, mas dorme. Mesmo sentido. E para todos, ela estava morta. Então o apóstolo Paulo, quando chega, diz assim: Paulo também estava lá em cima, e diz o texto aqui, Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçou. O que o apóstolo Paulo fez? Abraçou. Quem cai precisa de um abraço. Não precisa ouvir a palavra de alguém dizendo: você caiu, você não vou te ajudar, você caiu. Não, a pessoa não precisa ouvir isso. Ela precisa de um abraço. Glória a Deus. Precisa de alguém que ajude, precisa de alguém que fortaleça a sua fé, que lhe restaure. Glória a Deus. Se tem alguém que conhece uma pessoa que caiu, que está passando por dificuldade, qual é a tua reação diante desta pessoa? Tudo que ela precisa é que você vá lá e dê um abraço nela, chore junto com ela. Quando Jesus foi crucificado, Pedro negou Jesus, não foi? Amém? Pedro negou Jesus.
Jesus viu que ele negou? Viu? Oi? Jesus viu. Aí quando Jesus ressuscitou, os anjos disseram assim: vão para Galileia, diga aos meus irmãos. E a quem? A Pedro. O Senhor podia ter dito assim, os anjos podiam dizer: não, deixa Pedro que ele fracassou. Pedro fracassou, então deixa Pedro para lá. Foi isso? Não, ele diz a Pedro que vá para Galileia, que Jesus vai se apresentar lá. Jesus vai estar lá. Glória a Deus. Sabe o que acontece conosco? Muitas vezes quando alguém cai, a gente dá o diagnóstico, mas não ajuda em nada. É assim que a gente deve fazer? Não pode. Sabe por que nós somos ensinados que o cair é como se fosse uma rebeldia, e aí vamos deixar para lá? A Bíblia nunca ensinou isso para a gente. Nós precisamos estender a mão e levantar a pessoa, estender a mão e abraçar a pessoa. Glória a Deus. Quantas pessoas estão fora da igreja porque nós não conseguimos dar um abraço nelas, nós não conseguimos ver com os olhos da compaixão, da misericórdia, do amor fraternal, nós não conseguimos vê-la assim. Tinha muita gente ali para dizer que eu que tinha caído, que eu que estava morto, mas poucos para dar um abraço e dizer assim: tu vai viver. Estejam em pé, queridos. Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo abraça o Eutico e diz assim: a alma ainda está nele. Glória a Deus. A alma ainda está nele. Irmã Sebastiana, ele caiu, mas ele tem uma alma. Ele tropeçou, mas tem uma alma. Ele fracassou, mas tem uma alma. Ele precisa de um abraço. Ele precisa ser revigorado, ele precisa ser restaurado. Glória ao Senhor. Ele tem uma alma, o apóstolo Paulo disse: a alma está nele. E aí, naquele abraço, naquela oração, Eutico voltou. Glória ao Senhor. Por quê? Porque tem uma alma para ser restaurada. Tem uma alma que Deus ama e que Jesus disse assim: vale mais do que o mundo inteiro. Glória ao Senhor. Então tenha o seu olhar de compaixão. Pastor, mas fulano deixou a igreja, saiu da igreja, está fazendo tudo que não presta. Ele tem uma alma. Ora por ele. Dá uma palavra a ele, porque ele tem uma alma. Esta noite, eu quero que você saia daqui, dizendo que vai olhar com mais compaixão para as pessoas que tropeçam no caminho, porque ele tem uma alma. Glória ao Senhor. E diz o texto que Eutico voltou à vida, e o apóstolo Paulo, subindo, foi celebrar a ceia e continuou a pregar até de manhã. Que culto longo, né? Porque de manhã ele já ia partir, mas ele deixou esta mensagem em Troade. Nós precisamos cuidar das almas.
nós precisamos olhar com mais carinho, com mais amor para aqueles que tropeçam. Em nome de Jesus.